Olá, de novo. A gente vai para a nossa primeira parte da aula de imunização. A gente vai trabalhar ainda os aspectos introdutórios, como eu expliquei para vocês lá no plano de aula. Então, a gente vai trabalhar aquela parte bem de revisão, né, de imunidade, de imunização, de como as pessoas ficam doentes. A gente vai relembrar um pouquinho da política nacional de imunização, por que a gente tem que imunizar. E a gente vai trabalhar um pouquinho até chegar na conservação das vacinas, tá bom? Então, o objetivo principal é contribuir para o controle e erradicação dos agravos evitáveis por imunizantes, né? Mediante a coordenação do suprimento e administração dos imunobiológicos. Então, ele trabalha para erradicação e controle das doenças, fazendo com que, controlando na realidade, né, e regulando todos os processos, do começo, né, até o processo de fabricação, até o final lá da administração, tá? O Programa Nacional de Imunização, ele tem uma história muito legal. A gente vacina desde 1804. Em 73 ele foi criado. Em 75 ele foi instituído. Em 76 ele foi regulamentado. E já desde 1977, a gente já tem um calendário básico de vacinas obrigatórias para crianças menores de 1 ano. E foi aí que foi criado o cartão de vacinas. Tá? O que a gente conquistou até hoje? Então, a gente tá febre amarela urbana erradicada desde 1942. Aquele surto que teve lá em São Paulo não foi um surto de febre amarela urbana, porque não existe febre amarela urbana mais aqui, foi febre amarela selvagem. Em 73, a gente erradicou a varíola. Varíola está erradicada no mundo. Hoje, varíola só existe como uma arma biológica, tá? Em 89, nós tivemos a erradicação da polio. Em 94, a gente teve a certificação. Nós temos várias doenças imunopreveníveis controladas, como é o caso da rubéola, do sarampo, da catapora, tá? Das pneumonias por haemófilos e influenza, das meningites. Então, a gente tem aí todas essas doenças já sob controle, não erradicadas, porque elas são múltiplas causas, mas sob controle, tá? E a gente tem uma crescente adesão à vacina contra a influenza. Isso a gente consegue ver especificamente agora nesse processo que vem ocorrendo principalmente desde 2009, que foi quando a gente teve aquele surto de H1N1 e as pessoas realmente começaram a aderir melhor à vacina contra influenza, tá? Então, para a gente relembrar um pouquinho, primeiro a gente precisa entender como que a gente adoece, né? Lembrar da história natural da doença, quem que são os envolvidos, né? Então, nós temos aqui uma tríade ecológica, onde eles se relacionam, né? E aí, essa relação, ela funciona da seguinte forma: nós temos um hospedeiro, que é quem é atacado, quem é suscetível e quem fica doente. Pensando aqui, nós temos dois tipos, lembrando, nós temos dois tipos de hospedeiro: o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário é aquele que passa a doença, e o hospedeiro definitivo é quem fica doente. Nem sempre, gente, o hospedeiro, uma doença tem hospedeiro intermediário, às vezes só tem hospedeiro definitivo. O agente, né, é aquele que serve de estímulo para o processo patológico, e o meio ambiente é aquele que é o meio propício, tá? Outra coisa que nós precisamos lembrar é como que isso acontece. Então, a gente tem um período pré-patológico, que é o período que é antes da pessoa ficar doente. Então, antes dela ter o contato, não teve contato nenhum, tá? E o período patológico, que é o momento em que ela já tem o contato. Então, gente, quando a pessoa não tem sintomas, mas ela já teve contato com a doença, não é pré-patológico, é patológico. Então, o período prodrômico, que nas doenças infecciosas nós chamamos de período de incubação,
ele faz parte do período patológico. Então, no período patológico, nós temos basicamente 3 fases. O período prodrômico, que é um período onde não existe sinais e sintomas. O período drômico, que é a fase clínica da doença, onde a pessoa ela já possui, né, já apresenta sinais e sintomas específicos da doença. E os desfechos possíveis, né, que podem ser morte, cura, sequela ou cronicidade, tá? Pensando aí nos agentes causadores, então a gente já viu quais são as fases, como que as doenças acontecem. Nós temos 2 tipos básicos de doença. Então, as doenças transmissíveis e as doenças não transmissíveis. Hoje nós vamos lidar aqui nas doenças transmissíveis, tá? Que são doenças transmissíveis? São aquelas que passam ou de uma pessoa para outra ou de um vetor para o ser humano, uma coisa nesse sentido, nesse tipo. Porque sempre tem que ter um agente causador, tá? Então, o agente causador, ele vai transmitir essa doença. E como que essas doenças podem chegar na gente? Então, quem são esses agentes causadores? As bactérias, os protozoários, os metazoários, que são os vermes, os fungos e os vírus, tá? Eu quero que vocês agora, nesse momento, façam um exercíciozinho para lembrar quais doenças são transmitidas por bactérias, quais doenças são transmitidas por protozoários, metazoários, fungos e vírus, porque a gente vai usar bastante isso daqui quando a gente for trabalhar lá nas vacinas especificamente, tá bom? E por onde que entra, né? Então, nós temos basicamente 4 portas de entrada, né, das doenças. Então, por via digestiva, quando a gente come, né, não lava a mão direito, não tem os hábitos de higiene, então a gente pode comer, né, os micro-organismos. Por via respiratória, então a gente pode respirar os micro-organismos que estão suspensos aqui na tosse. O que está acontecendo aí com o coronavírus, né? Nós temos aqui a pele também, que pode ser por inoculação ou pode ser por entrada, por porta de entrada, tá? Então, pode ser você tá com a sua pele lá machucada e aí entrar um micro-organismo, ou você coçar e aí você fazer a inoculação e a sua pele funcionar como porta de entrada. E a via genital também, que é a porta de entrada por via das partes íntimas das regiões genitárias, tanto masculina quanto feminina, tá? Pensando nisso, a gente tem aí as medidas de prevenção. Então, nós temos a classificação das medidas, né, em 5 classificações. As medidas inespecíficas, que são aquelas medidas que de promoção de saúde. Elas visam o bem-estar das pessoas. Então, por exemplo, ter uma vida saudável, ter lazer, não ser muito estressado, né? Comer direito, ter uma alimentação balanceada. Então, tudo isso serve para manter a nossa saúde. Então, as ações de promoção de saúde, elas são medidas que a gente chama de inespecíficas. Tá? Aí nós temos medidas que são medidas específicas, que ela é para um dano particular. As vacinas são uma das formas, as vacinas ela é uma das formas de fazer medida específica, mas existem outras medidas específicas. Então, por que a vacina é específica? Vacina é específica porque, por exemplo, a vacina para poliomielite protege somente contra poliomielite. A vacina para influenza, ela protege somente para influenza, porque cada medida para um dano em particular. Aí a gente tem as medidas universais, que são bastante parecidas aqui com as medidas inespecíficas, né? Então, uma dieta balanceada, exercício, higiene. Então, alguns autores nem trazem essas 2 formas aqui, tá? Às vezes trazem somente as inespecíficas e as universais estão ali.
As medidas seletivas, elas são aquelas que são aplicadas a um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, gente, é um grupo de pessoas de acordo com a característica. Então, pode ser assim, ó, um hipertenso, não, grupo de hipertenso, grupo de gestantes, o grupo de adolescentes. Então, existem medidas que se aplicam a gestantes no momento apenas que elas estão gestantes. Existem medidas que se aplicam apenas para adolescentes e por aí vai. É um grupo inespecífico de pessoas, mas é um grupo selecionado de pessoas, tá? E aí a gente tem medidas individualizadas, que são aquelas que é para cada pessoinha, né? Então, sou eu que tenho um problema e aí eu tenho medidas preventivas para mim. Então, são medidas que são prescritas para o indivíduo. Um exemplo do controle da hipertensão arterial sistêmica para uma pessoa especificamente, não para todo mundo, não para o grupo de hipertensos. Tá bom? Aí agora a gente vai falar o que é a questão específica aqui, ó, dessa medida específica em particular, que é a vacina. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que é imunização, né? Imunizar quando a gente fala do processo de imunizar, é introduzir no organismo de uma pessoa saudável os antígenos para que o corpo dela aprenda a se defender sozinho, né? Então, a gente faz o estímulo do processo imunizatório. Esse processo imunizatório, gente, ele não acontece apenas com a vacina. Ele acontece também com o contato com a doença, tanto em forma clínica, ou seja, quando você desenvolve os sinais e sintomas da doença, mas também quanto de forma subclínica, que é aquele momento em que você entra em contato com o micro-organismo e esse contato com o micro-organismo, você não apresenta sinais e sintomas porque o seu corpo, ele conseguiu reagir sobre isso, tá? E você acaba ganhando a imunidade, tá? Bom, então, como que a gente pode ganhar essa imunidade? Então, a gente pode trabalhar com imunidade ativa e com imunidade passiva. A imunidade ativa é aquela que o seu corpo, ele aprende, o seu corpo, ele produz os anticorpos, tá? Então, é uma produção ativa, atividade. Então, ele é a produção dos anticorpos que acontece pelo seu corpo. A gente pode recebê-la de forma natural, como eu falei, então, um contato com a doença, tá? Por exemplo, pego catapora, eu não pego catapora de novo. Por quê? Porque no momento em que eu peguei catapora, eu consigo ter desenvolver a minha imunidade ativa de forma natural através da doença. Ou de forma artificial, que é através da vacina. Então, a gente inocula o antígeno para que ele ative essa imunidade, tá? Outra forma que a gente tem de ter imunidade é a imunidade passiva. Então, quando ela fala passiva, aqui, ó, passividade, eu recebo prontos anticorpos. Isso significa que, quando os anticorpos eles acabarem de circular, eu não vou ter proteção mais sobre aquele patógeno, tá? Como que a gente recebe isso? Também de forma natural e de forma artificial. A forma natural é de mãe para o filho. A gente pode receber os anticorpos por via transplacentária, então todos os anticorpos que a gente recebe lá na barriga da mãe da gente, ou a gente pode receber os anticorpos pela amamentação, né? E a forma artificial são aquelas que a gente recebe, por exemplo, o soro antiofídico, o soro antirrábico e por aí vai, tá? A vacinação, então, ela é uma imunização ativa, né? Ela é ação básica na saúde da criança, porque ela impacta diretamente na morbimortalidade, tá? É econômica e é dinâmica, ou seja, muitas vezes a gente tem reformas aí em
esteiras de calendário de vacinação. Às vezes muda a faixa etária, às vezes você para de dar uma vacina, você começa a dar outra vacina e por aí vai, tá bom? Então é super dinâmica essa vacinação. Nós temos basicamente, então para isso, né, para a gente poder fazer essa vacinação, nós temos basicamente 4 estratégias de vacinação. Então, são formas que a gente vacina a população. Então, a estratégia universal é aquela que se aplica para todo mundo. Então, é aquele calendário básico de imunização, né? Então, a gente tem um calendário de criança, a gente tem um calendário de adulto, a gente tem um calendário de idoso, né? Então, essa é a vacinação universal. Então, é aquela que é para todo mundo. Já a vacinação seletiva, a gente tem um grupo pré-determinado de pessoas. Por exemplo, a vacinação para gestantes, tá? Então, ou, por exemplo, a vacinação para influenza. A vacinação para gripe não é para todo mundo. Todos os anos, o governo pré-determina, ele pré-estabelece quem vai ser o grupo de pessoas que vai receber essa vacinação. Por que isso, gente? Será que todo mundo não está suscetível a isso? Sim, todos estão suscetíveis a isso. Mas quando a gente tem uma necessidade de fazer estratégia de vacinação seletiva, a seletividade ela depende do grupo que apresenta maior risco de desenvolver a doença, tá bom? Já a vacina de bloqueio, ela tem um objetivo um pouco diferente. Ela quer, através da vacinação, limitar a propagação da doença. Ela bloqueia o local. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, eu tenho tudo isso daqui. Se uma pessoa aqui, ó, tem meningite, nós vamos fazer uma vacinação em massa de todo esse redor de contactantes dela para que a doença fique por aqui, para que ela bloqueie aqui. Tudo bem? A estratégia de campanha, ela já é uma estratégia que depende da necessidade epidemiológica do país. Então, depende do que nós queremos alcançar naquele momento com esse tipo de estratégia. Então, por exemplo, durante bastante tempo, a gente vacinou contra pólio, que foi aquelas gotinhas. Aí teve um ano que a nossa campanha de vacinação ela foi de atualização de caderneta. Esse ano teve uma campanha em sarampo. Então, ela se comporta de acordo com a necessidade que o país tem. Um bom exemplo disso é o que está acontecendo agora com a vacinação da influenza. Influenza é uma vacinação seletiva porque ela trabalha com um grupo específico e a campanha, que é a estratégia da vacinação dela, ela visou trazer ela para mais cedo. Ela geralmente não acontece nessa época do ano, ela acontece um pouco mais para frente, por conta da situação epidemiológica do país. E os tipos de vacina? Então, a gente já viu como que a gente vacina a população, agora nós vamos ver. Nós temos 2 tipos de vacina. As vacinas atenuadas e as vacinas inativadas. As vacinas atenuadas, elas são de micro-organismos vivos, porém, eles são enfraquecidos. Tá bom? Então, lembrem sempre disso. Vivos e enfraquecidos. Então, elas só são atenuadas. Tá? Já as inativadas, elas são mortas. Ou fragmento dos seus componentes, né? Porque, por exemplo, o vírus, ele não é um ser vivo. Então, ele não pode ser morto. Tá bom? Então, a gente tem, por exemplo, pedaços, fragmentos de vírus em vacinas inativadas. Tá bom? Então, vamos ver aqui quais são as características das vacinas atenuadas. Então, como elas são feitas de micro-organismos vivos, porém atenuadas, elas têm replicação no organismo. Isso o que pode levar? Ele não dá a doença, mas ele pode levar a sintomas um pouco leves da doença. Lembrando, gente, que febre não é reação exógena. Febre é reação endógena, ou seja, febre é uma característica inespecífica. É uma característica de que o seu corpo está reagindo imunologicamente a algum estímulo, tá bom? Então, muitas vacinas dão febre não pelo tipo de vacina ou pela quantidade, mas sim, às vezes, por outras razões que são associadas à vacina, tá?
As atenuadas, então, por a gente ter micro-organismos vivos, elas produzem uma estimulação mais intensa do sistema imunológico, tá? E a resposta imune é sempre idêntica à produzida pela infecção natural. Então, todas as vacinas atenuadas, elas vão produzir uma imunidade mais idêntica, uma imunidade mais próxima daquela que é a natural. Já as vacinas inativadas, né, como elas são de micro-organismos mortos ou fragmentos ou pedaços dos micro-organismos, ela não vai fazer replicação, tá? Então, ela tem menos efeitos colaterais, ela faz uma menor estimulação imunológica e às vezes precisa de mais dose. Então, gente, é impossível alguém dizer que pegou gripe com vacina da gripe. Porque a vacina da gripe não é capaz de fazer replicação. Porque a vacina da gripe, a influenza, ela está neste grupo de vacinas aqui, que é o grupo de vacinas inativadas, tá? E aí eu deixo uma perguntinha para vocês, que vocês vão me responder lá na nossa aulinha ao vivo, né? As vacinas inativadas, elas precisam de mais dose? Por quê? Né? Eu falei agora há pouco que ela precisa de mais dose e eu quero saber por quê. Guardem essa pergunta, pensem nessa pergunta que a gente vai falar nessa pergunta lá com vocês na segunda-feira ao vivo, tá bom? Então, como que a gente pode, então, inocular as vacinas nas pessoas? Então, a gente tem 3 tipos de vacinação. A vacinação combinada, a vacinação associada e a vacinação simultânea. A combinada é aquela que a gente tem numa mesma preparação 2 ou mais agentes, entendeu? Então, por exemplo, a DTP é uma vacina, a vacina antipólio, a vacina DT, que é a dupla adulto, que ela tem difteria e tétano junto, tá bom? Nós temos a vacinação associada, que é aquela que a gente pode misturar as vacinas no momento da aplicação. A pentavalente entra aqui em alguns casos, porque em alguns fabricantes eles vêm com os componentes separados. E aí você mistura os componentes para poder fazer uma vacina pentavalente. E nós temos a vacinação simultânea, que é uma prática muito comum, na realidade todos os meses praticamente nós temos uma prática dessa, que é com 2 ou mais vacinas administradas nas diferentes vias em um mesmo atendimento. Ou seja, é aquela criança que vai lá e toma 2, 3 vacinas no mesmo dia. O calendário praticamente inteiro, ele é composto de vacinação simultânea, tá? Isso significa que nós temos que aplicar a vacina daquela forma que foi estabelecida pelo calendário. Lembrando que as aplicações simultâneas de vacina não aumentam a frequência e gravidade dos eventos adversos ou de coisas que podem acontecer. Então, por exemplo, chega lá, a criança está com 2 meses, a gente tem ali um monte de vacinas, são 4 vacinas que a criança precisa tomar. E aí, às vezes, o cuidador, ele acaba não entendendo o porquê dessas 4 vacinas e acaba, às vezes, pedindo para o vacinador, o profissional, que se não tem como adiar ou dar outro dia. A intenção é que isso não aconteça. Por quê? Porque o calendário vacinal ele foi construído de uma forma que, na época em que se dá as vacinas, é a época em que a criança está mais suscetível àquelas doenças que aquelas vacinas protegem. Então, calendário atrasado aumenta a suscetibilidade da criança ter, tá? Então, assim, às vezes a gente tem que trabalhar, trabalhar isso com a mãe, com o pai ou quem for levar a criança para a unidade justamente por conta disso, né? Porque não é à toa que aquelas vacinas estão ali todas juntas naquela idade, tá bom? Precisamos tomar cuidado então com relação às contraindicações. Existem muitas pessoas que têm uma ideia errada da vacinação e das contraindicações
que existem. Então, às vezes, a criança está com diarreia, não vou levar porque ela está com diarreia. Então, diarreia não é contraindicação. Então, a gente tem que pensar bem nisso. Pensar que não podemos perder as oportunidades vacinais. Principalmente quando você já olha um calendáriozinho ali e você vê que aquela criança já está com o calendário atrasado. Então, vamos fixar aqui quais são as contraindicações verdadeiras, tá bom? Então, ó, pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, então aquela pessoa que está com a imunidade baixa, ela tem contraindicação para vacinação? Sim, ela vai tomar outro tipo de vacina, porque pessoas com imunodeficiência, elas não podem tomar vacinas atenuadas. Tá? Elas podem tomar, todas são inativadas. Então, todas essas vacinas que nós temos, que são atenuadas, nós temos a versão dela de vacina inativada. Então, por exemplo, a vacina da poliomielite, nós temos a versão dela em inativada. E aí, a pessoa que tem imunodeficiência, ela vai tomar essa. Existe um setor do Programa Nacional de Imunização que chama CRIE, que é Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Essa pessoa, ela toma vacina nesse local, tá? Pessoas acometidas por neoplasias malignas, elas também não podem tomar a vacina. Neoplasias benignas podem tomar, tá bom? Tumores benignos podem tomar, malignos não. As pessoas que estão em tratamento em corticoide com doses imunossupressoras, então são doses imunossupressoras, ou seja, doses contínuas, tá? Então, aquela pessoa que toma remédio continuamente. Quando a gente fala de corticoide, o que faz o corticoide ser imunossupressor não é a quantidade de miligramas, e sim a continuidade. Então, por exemplo, uma pessoa que tomou 20 miligramas de corticoide por 5 dias, tem a imunidade normal. Agora, aquela pessoa, por exemplo, que toma 5 miligramas todos os dias há mais de 15 dias, ela é considerada uma pessoa que está em tratamento com doses imunossupressoras, tá? Paciente que teve transfusão de sangue ou de plasma nos últimos 3 meses também não pode tomar vacina. Por quê? Porque ela não vai fazer efeito. Tá? Porque, ó, se nos últimos 3 meses ela tomou, o que está acontecendo com esse sangue que foi transfundido, esse sangue que ela recebeu? Logo, ele vai ser lisado, tá bom? Na gravidez, gente, as únicas vacinas que a grávida toma é a DT, a DTPA e a hepatite B. As outras, nenhuma grávida pode tomar. A grávida não pode tomar vacina atenuada, principalmente vacina de febre amarela, tá? Então, não pode tomar sarampo, então nem se fala, rubéola também, tá bom? Os recém-nascidos menores de 2 quilos, a gente tem a contraindicação somente para BCG, tá? Então, criança que não tem 2 quilos ainda, a gente espera ela atingir 2 quilos, mas não é porque a vacina faz mal, é pela via da vacina. Então, como a vacina BCG é uma vacina que a gente faz intradérmica, a criança que tem menos de 2 quilos, ela não tem tecido suficiente para isso. Tá? Crianças com doenças agudas febris graves. Então, quais são as doenças agudas febris graves? Febre amarela, malária, tá? Dengue, chikungunya, zika. Essas doenças são doenças febris graves. Agora, por exemplo, se a criança ela está resfriada, mas ela não está tendo febre no momento, então isso não é doença febril grave, tá? Hipertermia na hora da vacina, tá, gente? Então, assim, a criança teve febre ontem, eu não vou vacinar? Não, vai vacinar, porque a hipertermia, ela é uma contraindicação apenas no momento em que se vacina, tá bom? Então, é muito importante a gente evitar as falsas contraindicações. Então, eu trouxe aqui falsas contraindicações para vocês, que é para que vocês
Lembrem-se disso, porque aqui, ó, as pessoas falam muito disso. Então, criança desnutrida, às vezes, fala, não vou dar vacina porque ela é desnutrida. Gente, criança desnutrida é a que precisa, porque toda criança que tiver desnutrida, ela tá com o sistema imunológico dela comprometido, tá com o sistema imunológico que precisa ser fortalecido. Então, se a criança já tem desnutrição, já pensou o que acontece quando essa criança pega uma outra doença, né? Doença neurológica estável, né? Antecedente familiar de convulsão, ó, não. Antecedente familiar de convulsão, não, tá? Alergia a outros componentes que não estejam relacionados à vacina. Então, por exemplo, eu sou alérgica à poeira, pode tomar vacina, tá bom? E aí eu quero que vocês prestem bem atenção nisso daqui, tá? Então é importante a gente pensar nas contraindicações específicas aqui, ó. Trouxe bastante isso para vocês, ó. A ocorrência de febre acima de 38,5, tá? Então lembra que eu falei lá da hipertermia? Então febre acima de 38,5, ó, ele não constitui contraindicação de dose subsequente. Isso significa o quê? Aquela criança que tomou a vacina e teve febre alta, ela não vai ficar sem tomar a segunda, porque isso é reação do corpo dela, tá bom? Quando ocorrer a febre, gente, pode fazer o antitérmico de acordo com a prescrição. Nunca tomar remédio antes ou imediatamente depois da vacinação. Por quê? Porque ele interfere na imunogenicidade da vacina. Então, às vezes, a gente até vê gente falando assim, eu vou levar meu filho para tomar, então já vou dar um paracetamol, eu vou dar um ibuprofeno. Gente, essas medicações, eles têm efeito anti-inflamatório. E o processo inflamatório, ele é importante para a imunogenicidade, tá bom? O que aqui é considerado dose imunossupressora lá que eu falei para vocês? 2 miligramas por dia, superior a 14 dias. Então, todo mundo que toma mais que 2 miligramas por quilo dia, mais de 14 dias, pensando em criança, e 20 miligramas por dia por mais de 14 dias. Lembra que eu falei? É o tempo, tá bom? Nas doses inferiores, a gente não vai dizer que tem contraindicação à vacina, tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Nossa primeira parte acabou. Façam um estudo dirigido. Pensem bem que na segunda-feira a gente vai discutir, vai tirar todas as dúvidas de vocês em relação a isso. Na segunda parte, que a gente vai ver na outra semana, a gente vai trabalhar com rede de frio. A gente vai trabalhar com como a gente organiza e como que a gente mexe ali na sala de vacina para a conservação das vacinas. Então, um beijo, foi bom gravar isso para vocês de novo e até mais.